Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, retomamos o nosso curso de Introdução à Teologia, Método Teológico, e estávamos na aula passada fazendo um comentário a respeito da vocação do teólogo dentro da Igreja, a partir do documento da Congregação para a Doutrina da Fé, chamado Donum Veritatis, um documento do dia 24 de maio de 1990, que é conhecido como Instrução sobre a Vocação Eclesial do Teólogo. Nós estávamos nos baseando num comentário feito pelo próprio cardeal Ratzinger, que é um dos autores do documento e que, portanto, pode, com muito conhecimento de causa, dizer o que é que o documento está nos dizendo. Vimos que o contexto geral daquilo que Ratzinger nos coloca, nos põe diante de uma espécie de amarramento de tudo que o nosso curso quis dizer até agora. Ou seja, a aula passada não teve grandes novidades, mas a novidade foi mostrar para vocês a arquitetura do todo, né? Juntar os pontos, juntar um pouco as pontas soltas do nosso curso. Bom, passamos agora então especificamente de forma bem concreta para o relacionamento entre o teólogo e o magistério. Ratzinger recorda uma coisa interessante no seu livro Natureza e Missão da Teologia, publicado no Brasil pela Vozes. Lá na página, logo no início do capítulo em que ele faz as aplicações, né, sobre a instrução da vocação do teólogo na Igreja, ele recorda, na página 87 e 88, o que aconteceu no Vaticano II. No Concílio Vaticano II, os teólogos estavam lá como peritos. O Papa João XXIII havia dado aos bispos a missão no seu discurso inaugural, no dia 11 de outubro de 1962, a missão de explicar a fé de sempre, o depósito da fé, a fé de 2000 anos, de uma forma que o homem moderno pudesse compreendê-la. Ora, os bispos não eram especialistas nisso, e por isso a missão dos peritos foi importante. Os peritos fizeram uma grande contribuição para os documentos do Concílio Vaticano II. Agora, o que é que nós vemos aqui? Que um perito chamado Joseph Ratzinger, padre Joseph Ratzinger, está dando para nós o testemunho do que realmente aconteceu no concílio. Ele diz que no concílio, de alguma forma, os bispos se colocaram na posição de alunos dos teólogos. Ou seja, esse perito, padre Joseph Ratzinger, que foi chamado ao concílio pelo cardeal Frings, cardeal de Colônia, ele viu que os bispos estavam menos preparados, né? Mas que todo o conhecimento técnico estava na mão dos teólogos. Isso inverteu um pouco o relacionamento entre bispos e teólogos. Até então, os teólogos tinham uma posição subalterna. No concílio, os teólogos começaram a ver que eles poderiam ser os protagonistas da história. Então, encerrado o concílio, isso continuou, também porque houve uma espécie de aliança entre teólogos e meios de comunicação. Durante todo o período conciliar, os meios de comunicação iam alimentando a expectativa popular através de entrevistas e de testemunhos dos teólogos peritos do concílio. Então, foi assim que, de alguma forma, se criou, né, esta hermenêutica da ruptura que nós temos hoje com relação ao Vaticano II. Ou seja, o concílio foi apresentado pela mídia ao povo como novidade. E os próprios teólogos e alguns bispos fizeram questão de enfatizar essa ideia de que antes era uma coisa, depois do concílio era outra. O que acontece, no entanto, é que a teologia, a partir daqui, começou a viver um perigo muito grande. Por quê? Porque nós estávamos aqui, então, agora, daqui para frente, lidando mais com a questão de poder. Ou seja, quem é que vai dizer o caminho da igreja?
Quem é que vai dizer por onde é que nós temos que trilhar? Antes nós tínhamos um órgão, né, que tinha a autoridade dentro da igreja, o magistério. A partir do concílio, os teólogos viram que eles tinham também um poder. E um poder sobre as massas, não somente sobre os fiéis, mas até sobre o mundo moderno. Então, facilmente se viu, concretamente, isso não é uma teoria, é uma constatação histórica, olhando para os últimos 40 anos, que facilmente algumas teologias se deterioraram em ideologia. Uma ideologia seria uma teologia a serviço de um poder. Pessoas que queriam ter poder começaram a criar suas teologias, mas teologias bem separadas da fé eclesial, bem separadas daquilo que era a palavra atestada por Deus. Aqui a grande dificuldade que nós tivemos. E isto se deu exatamente no momento em que estes próprios teólogos, que estavam sendo ideólogos, começaram a acusar os teólogos fiéis ao magistério de ideólogos. Vejam, a teologia se tornou uma luta pelo poder. Por quê? Porque eles começaram a dizer, vejam, o magistério detém o poder dentro da igreja e o poder do magistério está de pé porque existe um grupo de teólogos e ideólogos que o mantém e que o sustenta. Portanto, esses teólogos que, aspas, são fiéis ao magistério, na verdade, estão sendo usados, e o magistério usa a teologia com cabresto, com chicote, para que os teólogos sejam servos do magistério e sustentem a ideologia do poder romano. Aqui é que está a acusação. Enquanto esses teólogos liberais seriam pessoas totalmente isentas de qualquer malícia, de qualquer segunda intenção. O que eles querem é libertar o povo, o que eles querem é mostrar para o povo exatamente aquilo que é a palavra de Deus. Pois bem, Joseph Ratzinger, nesse seu artigo, rasga a fantasia e tira a máscara desses rapazes bonzinhos. Claro que ele não faz isso do jeito rasgado e bocudo do Padre Paulo Ricardo. Ele faz isso de forma cirúrgica, acadêmica, né? Mas como nós estamos falando com brasileiros, né? Brasileiro a gente precisa dizer as coisas rasgadas para o brasileiro entender, né? Então vamos entender onde é que está a coisa. É o seguinte, vejam, no concílio se falou muito de aggiornamento, ou seja, de adaptação aos tempos modernos. O problema, né, é que este espírito do tempo, em alemão, Zeitgeist, né, o espírito do tempo, tornou-se um substitutivo do Espírito Santo. Ao invés de nós seguirmos o Espírito Santo como sendo o Espírito que nos ilumina na interpretação da palavra da verdade, a palavra que se fez carne, essa palavra que a igreja sempre apresentou durante 2000 anos, tornou-se uma palavra obsoleta, digamos assim. Se confundiu a missão que João 23 havia dado ao concílio. A missão que João 23 havia dado ao concílio e aos teólogos era muito específica, boa e positiva, que era o seguinte: como pegar esta palavra de sempre, e ele diz isso com toda clareza no seu discurso, o depósito da fé, como pegar essa palavra de sempre e expressá-la ao mundo moderno de tal forma que o mundo moderno compreenda e se converta. Isso era muito claro. Mas se criou uma espécie de romantismo, em que isso seria possível apresentar ao mundo a palavra sem que o mundo precisasse romper com a mundanidade. Está entendendo? Mas acontece o seguinte,
vamos supor o mundo ideal, não é? Vamos supor que deu tudo certo depois do Concílio Vaticano II. Como seria o deu tudo certo depois do Concílio Vaticano II? Seria o seguinte: com aqueles documentos do concílio, que são documentos muito bons, se forem lidos dentro de uma hermenêutica da continuidade e não na hermenêutica da ruptura, se nós pegarmos o Concílio Vaticano II e lermos nessa tradição de 2000 anos, como o 21º Concílio da Igreja e não como a fundação de uma nova Igreja, nós seremos capazes de expressar as riquezas da fé de 2000 anos ao homem moderno. E essa riqueza da tradição de 2000 anos ao homem moderno irá fazer com que o homem moderno rompa com a mundanidade e seja diferente, naquele fenômeno que nós chamamos de conversão. Mas não, o que aconteceu? Se confundiu o Espírito Santo com o espírito do tempo, Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Esse espírito do tempo é que tornou-se agora o espírito que precisa ser seguido. E é isso daí que, de alguma forma, é apresentado hoje em dia como sendo o espírito do Vaticano II. Na sua entrevista, né, A Fé em Crise, entrevista que ele deu na década de 80 ao jornalista italiano Vittorio Messori, o cardeal Ratzinger disse assim: esse espírito do concílio se tornou uma espécie de Geist, ou seja, um anti-espírito, o anti-espírito do concílio. Na verdade, o concílio era exatamente o contrário, não é? Essa hermenêutica da ruptura, que já era identificada por Ratzinger lá atrás, na década de 80. Este espírito do tempo fez com que os teólogos fossem se adaptando e se tornando ideólogos que justificam a nova classe que está no poder, não é? Ou seja, na verdade, por mais que Leonardo Boff diga que os bispos são a igreja do poder e ele, teólogo, e os profetas da América Latina representam a igreja do carisma, o que nós temos aqui é simplesmente uma luta pelo poder, em que nós estamos vendo que um novo magistério surge dentro da igreja, colocando os bispos de joelhos. Ou seja, os bispos de joelhos diante dos teólogos. Aqui que está a dificuldade. Quando, na verdade, é o contrário. Então, quando nós vemos nossos bispos reunidos com teólogos fazendo análises de conjuntura, apresentando a realidade, entre muitas aspas na palavra realidade, ou seja, apresentando a sua ideologia como sendo a leitura real dos fatos, nós vemos que existe aí uma espécie de cabresto, né? E o cabresto na América Latina e no Brasil se demonstrou num método, aqui nós estamos dando aula de método teológico, então num método muito concreto que Ratzinger não comenta neste artigo aqui, mas que eu gostaria de comentar, o chamado método ver, julgar e agir. O que há de errado nesse método ver, julgar e agir? Vejam, esse método ver, julgar e agir, ele surgiu de um padre que depois tornou-se cardeal, que trabalhava com a juventude. Como é que nós vamos agir com a juventude? E isso aqui está muito dentro da pastoral juvenil, mas está dentro das veias, digamos assim, da Igreja da América Latina, porque exatamente quase todos as conferências do episcopado latino-americano seguiram esse método. A dificuldade desse método é o seguinte, é que o ver é um ver que, segundo o próprio método, originalmente, ainda não tem nele a palavra de Deus. Porque o julgar é
o iluminar esta realidade com a palavra de Deus. Então vejam, se a palavra de Deus não está aqui, o meu ver é um ver que vem de onde? E se o meu ver for um ver gnóstico? Se o meu ver for um ver ideológico? Se o meu ver for um ver não eclesial? Eu já dou o primeiro passo contaminado. Porque eu só serei capaz de fazer as perguntas erradas. E se as perguntas estão erradas, as respostas serão erradas. Se o meu ver, se a problemática que eu analiso, se a minha análise de conjuntura é uma análise de conjuntura que lê, por exemplo, como só ia acontecer no Brasil, pela cartilha marxista, então o meu ver marxista, depois, ao ser iluminado pela palavra de Deus, só receberá versículos e contribuições bíblicas que se adaptem como resposta a essas perguntas que já são viciadas, que já deixam de lado toda uma série de outros aspectos da realidade eclesial e espiritual. Então, na verdade, nós vemos aqui que o que aconteceu na prática da América Latina é que a teologia se transformou num ramo da sociologia. Ou seja, eu tenho uma sociologia marxista que analisa a realidade e depois eu pego slogans mercadologicamente selecionados que são o julgar. Para depois entrar numa ação que em nada se diferencia da plataforma dos partidos de esquerda. Ora, o problema está no método. Vejam que estudar aqui, como primeiro passo no nosso curso, método teológico, não é uma coisa assim que não vai mudar em nada a nossa vida. Não vai mudar em muito. Porque o que o nosso curso aqui tem insistido, e Ratzinger insiste, e voltamos aqui ao livro de Ratzinger, é a prioridade da palavra. O teólogo, antes de abrir a boca, ele deve abrir os ouvidos. Fides ex audito. Não é? Então, você precisa, em primeiro lugar, ouvir a palavra, abrir-se ao Espírito Santo antes de se abrir ao Espírito do tempo. E então, a partir desta palavra eclesial, você pode refletir teologicamente. Mas se o seu ver no início já é um ver de quem está fora da igreja, a sua teologia irá se mover fora da comunhão eclesial. Não é uma questão de depois taxar você de herético, não é? Mas é que a coisa já começou a ser construída de forma inadequada. Então, se nós quisermos rigor metodológico na teologia, nós precisamos inserir o teólogo dentro da vida da igreja. Vejam o que Ratzinger diz na página 91. Ele diz assim: também pode resultar daí uma compreensão orgânica do magistério. Da teologia faz parte a igreja, nós dissemos. Mas a igreja só será mais do que uma organização externa de crentes se possuir uma própria voz. A fé vem antes da teologia. Veja essa frase. A fé vem antes da teologia. Você precisa crer primeiro, depois você faz a teologia. Ela é a busca de compreender a palavra que não foi inventada por nós. Entendeu? Mas se você segue o método ver, julgar e agir, a tendência das pessoas é o seguinte: eu tenho esse problema aqui, como que eu resolvo? Eu invento uma palavra, eu vou lá e cato na escritura alguma coisa que vá obter os resultados que eu já prefixei desde o início. São palavras fictas, inventadas, né? Confeccionadas, que desafia o nosso pensar, mas nunca submerge nele. A palavra de Deus desafia o meu pensamento, mas ela não mergulha no meu pensamento, no sentido de que ela se dissolve lá, né? Onde o meu pensamento é quem domina a palavra de Deus. Vejam só agora essa frase. Esta palavra,
que antecede a pesquisa teológica é a medida da teologia. Ela necessita de um órgão próprio chamado magistério. Então, é aqui que está a coisa. Nós vemos que teologia só será teologia se ela tiver a palavra da fé que antecede a reflexão. Agora, o que é que atesta esta palavra da fé? Existe um órgão que atesta esta palavra da fé, chama-se magistério. Uma última palavra importantíssima, aqui contida também no artigo de Ratzinger. Então quer dizer que o magistério, eu tenho que seguir o magistério, então eu vou seguir simplesmente aquilo que está lá no Denzinger, não é? Como magistério e pronto. Se eu fizer uma teologia do Denzinger, está tudo resolvido. Não, não é isso. Por quê? Porque a tendência das pessoas é achar que o magistério só manda quando ele tem definições infalíveis, não é? O que é uma definição infalível? Uma definição infalível é uma definição que atesta onde é que está, digamos, o núcleo substancial da fé, a substância. Mas ninguém vive só de substância. Deixa eu fazer uma comparação para você entender, para ficar bem mais claro e a gente já amarrar isso daqui. Olhe para a liturgia. Onde é que está a substância da missa? A substância da missa está no pão, no vinho, nas palavras "Isto é meu corpo, isto é meu sangue", um padre que celebra, validamente ordenado, com a intenção correta. Se eu tiver isso, padre validamente ordenado, que é o ministro, a intenção correta de fazer o que a igreja sempre fez, pão e vinho, que é a matéria, e a fórmula, que é "Isso é meu corpo, isso é meu sangue", pronto, eu tenho missa. Acabou. Essa é a essência substancial, isso é o mínimo para que haja uma Eucaristia válida. Problema. Viva somente isto, que você vai perder a fé eucarística. Viva somente isto. Imagine um padre na praia, de sunga, né, com todos esses elementos necessários para celebrar a Eucaristia, celebrando a Eucaristia. Ou seja, isso é um essencialismo, onde a vida não é somente isso. A sua vida não é só a essência da sua vida, a vida é muito mais. Assim, a missa é muito mais, a liturgia é muito mais do que somente a essência. Mas vejam que esse tipo de pensamento essencialista leva aos abusos litúrgicos que nós vivemos hoje. Não precisa. Você já ouviu a liturgia do não precisa? Não precisa casula, não precisa de canto gregoriano, não precisa de incenso, não precisa de missal, não precisa de oração eucarística, não precisa de gestos, não precisa de nada. Porque, afinal das contas, né, onde é que está a substância? É o não precisa. É a liturgia do não precisa. Agora, transfere isso para a teologia. Gente, os dogmas infalíveis são muito poucos. Se você vai obedecer o magistério somente nos dogmas infalíveis, você fica fora da vida da igreja. Você ficou só no essencialismo tacanha. Entendeu? Não pode ser assim. Existe uma coisa chamada autoridade. A autoridade do magistério, ela deve ser compreendida, né, na sua realidade eclesial. Por exemplo, existem juízos do magistério que são definitivos. Não é? Esses juízos definitivos, é evidente que devem ser obedecidos. O Papa declara que Nossa Senhora subiu aos céus. Pronto, isso é definitivo, ninguém discute mais. Isso é infalível. Mas existem declarações do magistério que não pretendem ser definitivas, mas nem por isso devem ser desprezadas. Porque existem posições do magistério que são prudenciais. Por exemplo, se você pega lá na década de 50, algumas declarações da Congregação para a Doutrina da Fé, o Santo Ofício, na época se chamava, em que fala, por exemplo, que os teólogos católicos não deveriam questionar que o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, seja Moisés. Isso é uma definição infalível? Não, isso é uma definição prudencial que é transitória. Existe algo que é transitório.
Então, naquela época, lá, a igreja estava vendo um perigo imenso, que em faculdades teológicas se começasse a questionar se foi Moisés, se não foi Moisés, porque estava vendo que isso poderia escandalizar as pessoas, os fiéis poderiam perder a fé, as pessoas poderiam não dar mais credibilidade à palavra de Deus, então prudencialmente para com esse negócio aí. As coisas foram, então, sendo elaboradas, etc. Então, hoje, com tranquilidade, a igreja diz, não, isso daqui pode ser colocado, né, mas pode ser colocado dentro desse nível, né, científico de hipótese em que nada se altera a realidade de que essa palavra ela é inspirada. Até hoje, a igreja continua tentando elaborar uma forma mais adequada de relacionamento com o método histórico crítico. Mas sobre isso, basta ler a exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini do Papa Bento XVI. Então, estou dando um exemplo concreto. Dentro desse exemplo concreto, atenção agora, hein? Agora ficou polêmico. Vou concluir a aula com uma polêmica, mas não vou dar resposta. Dentro desta realidade é que se propõe o debate da chamada liberdade religiosa no Vaticano II. Por quê? Porque o pessoal fica tratando declarações pontifícias do passado como se fossem declarações definitivas, quando outros as interpretam como declarações transitórias e prudenciais da igreja. Naquele momento, a igreja achava imprudente falar, de uma certa forma, da liberdade religiosa. Hoje, outros acham imprudente falar do jeito que a igreja está falando agora, e aqui está o debate. Mas seja como for, nós não podemos arrastar esse debate para o campo do definitivo. Ele está aqui, no campo do prudencial. O magistério deveria ou não deveria se pronunciar nessa direção que está se pronunciando atualmente? Foi prudente? Não foi prudente? Foi bom? Não foi bom? É aqui que está o problema. É aqui que está a situação. Agora, seja como for, senhor teólogo, o magistério tem autoridade e na autoridade dele não está só naquilo que é o definitivo, porque o definitivo é só a substância, entendeu? É só o osso. Mas ninguém é só esqueleto. Você precisa de músculos, de órgãos, de tudo, de veia, de pele, de cabelo. Você precisa de tudo para ser um ser humano completo. Então, as declarações infalíveis da igreja são importantes, sim, e devem ser observadas, mas não somente isso. Quando o magistério fala, eu devo realmente, né, ter diante do magistério uma atitude de obediência. E é um pouco isto, aquilo para o qual foi escrito esse documento da missão, da vocação eclesial do teólogo. Então, vejam que é necessário a gente entrar na igreja e ser filhos da igreja antes de sermos mestres de teologia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.